Hoje nós vamos dar seguimento aqui à nossa série de vídeos sobre personalidades históricas que ajudaram no processo de formação aqui do Ocidente. E dessa vez eu queria falar sobre um grande rei católico medieval, talvez o mais importante rei, eu diria, que já passou pela Europa na Idade Média. Aquele que, por meio da sua forte religiosidade e desejo de construir um grande império, marchou por grande parte da Europa, combatendo todos os tipos de povos bárbaros que desafiassem as fronteiras de seu reino ou a sua devoção religiosa. E pelo grande êxito que ele obteve na sua tentativa de reunificar a Europa, redesenhando o mapa aos moldes do que foi o Império Romano, sob uma única e mesma fé, no caso o cristianismo, ele ficou conhecido como o pai da Europa. Nós vamos falar hoje de Carlos Magno, ou Carlos I o Grande, se preferir. Que no fim dá na mesma, já que o título Magno significa justamente grande. Então, bora conhecer esse grande cofundador do Ocidente. Bora! Então, primeiro, antes a gente tem que entender que Carlos Magno teve uma história de vida e viveu num período bastante complexo da nossa história, para que a gente possa compreender em todos os pormenores, em poucos minutos aqui. Então vamos deixar bem claro que esse é só um resumo do resumo mesmo, tá? Talvez muitos aspectos importantes do contexto e da vida dele não sejam mencionados. Mas vamos lá, Carlos Magno nasceu em 742, onde hoje é a atual Alemanha, mas não se sabe ao certo onde precisamente Carlos nasceu. Aliás, quase nada se sabe sobre a sua infância e juventude. Então o que podemos dizer é que Carlos Magno foi o primeiro filho de Pepino o Breve. Vocês já devem ter ouvido falar muito de Pepino o Breve. Foi um grande conquistador do reino franco e que expandiu vastamente o seu território. E foi neto de Carlos Martel, que também teve uma importância tremenda ao impedir o expansionismo islâmico pela Europa cristã. Então dá pra ver que ele já veio de uma família muito respeitável e muito importante da Europa, né? E desde a queda do Império Romano no século V, a Europa, que antes era praticamente toda unificada sob um mesmo império, passou a estar toda fragmentada após a queda do Império Romano. Dividida entre os diversos povos bárbaros presentes no continente, os francos, os alamanos, os burgúndios, lombardos, saxões, os suevos, dentre tantos outros povos. E esses povos bárbaros, eles rivalizavam em disputas territoriais entre si para ver quem que se expandia melhor e melhorava o seu poder e influência pelo continente. Carlos Magno, como eu já disse, ele fazia parte do Reino Franco, um reino que ficava bem no centro da Europa, onde hoje fica a França. França vem exatamente lá da época do Reino Franco, mas mesmo que houvesse uma divisão política muito forte entre os vários reinos bárbaros, uma coisa estava bastante presente e era algo que unia a Europa num só objetivo na época de Carlos Magno, no século VIII, que era exatamente a expansão da religião católica pelo mundo. Catolicismo, a fé em que a absoluta maioria dos povos bárbaros haviam se recém-convertido. Em outras palavras, o catolicismo era um consenso entre a sociedade europeia do século VIII. Pois bem, então, além da união religiosa, muitos povos bárbaros visavam também conquistar toda a Europa a fim de unir o continente também numa mesma nação, como era o caso na época do Império Romano. E esse trabalho já estava sendo feito por Pepino o Breve, que era o pai de Carlos Magno, como eu disse, que governou o reino dos francos de 751 a 768, e com o grande poder de seu reino e sua devoção católica, ele selou uma aliança especial com a Igreja Católica. E lembrando que, de acordo com a cultura dessa época, só era considerado de fato um rei legítimo mesmo, diante da vontade de Deus, conforme se acreditava, quem fosse reconhecido e proclamado pelo Papa como tal. E a dinastia carolíngia, da qual Pepino fazia parte, ela não obtinha ainda tal legitimidade. Mas tudo mudou de figura quando, com a unção do Papa Estevão II em 754, Pepino se tornou oficialmente o rei coroado da nação franca por sua fidelidade ao papado. E essa proclamação da igreja que fazia do rei franco um rei legítimo foi o que basicamente recriou o Império Romano no Ocidente, só que agora sob o domínio do Reino Franco, já que a essa altura eles já formavam o maior reino europeu e pouco tempo depois eles conquistariam grande parte da Europa. E o Reino Franco, assim, se tornou um grande aliado da igreja, e essa aliança se tornou muito produtiva, como nós veremos logo a seguir. Acontece que Pepino morreu, e o reino se dividiu em duas partes, e ficaram com seus filhos, Carlos Magno e Carlomano. Carlos Magno ficou com a parte ocidental do reino, e Carlomano com a oriental.
Porém, Carlomano morreu prematuramente, depois de apenas 3 aninhos só, como rei da parte oriental do Reino Franco, e assim Carlos Magno encontrou um caminho livre e pôde reivindicar a parte territorial que cabia ao irmão. E dessa forma ele reunificou a totalidade do Reino Franco exclusivamente sob o seu poder. E é aqui, exatamente aqui, que começa toda a trajetória de Carlos Magno à frente do Reino Franco unificado, que depois ficaria conhecido como o Império Carolíngio, justamente em sua homenagem, já que seu nome do latim se pronunciava Carolus, então daí provém o termo Império Carolíngio, sacou? Então, lembra da tal aliança especial que o pai de Carlos Magno, o Pepino lá, firmou com a igreja? Então, essa aliança também era uma aliança de proteção, onde o Império Franco defenderia a igreja em caso de ataques dos bárbaros. E essa aliança ela se demonstrou muito necessária quando, em 772, diante de uma eminente ameaça por parte de Desidério, o rei dos Lombardos, contra Roma e os estados papais, fez com que o Papa Adriano I solicitasse o apoio dos francos para impedir tal ataque lombardo. E Carlos Magno, um fervoroso católico e que era submisso e leal à autoridade do Papa, honrou o compromisso de seu pai, honrou aquela aliança feita por Pepino o Breve, reuniu seus exércitos e foi lá proteger o papado e o Santo Padre das invasões lombardas. Carlos Magno, depois de socorrer o Papa com sucesso e os territórios da igreja, resolveu atacar de vez a Lombardia e derrotou de vez os seus exércitos na capital lombarda de Pávia. E após esse triunfo, em 774, quando ele acabou com o rei Desidério, Carlos Magno foi coroado rei legítimo da Lombardia, região do norte da Itália, em 10 de julho de 774. Carlos Magno foi um guerreiro extremamente habilidoso, além disso ele foi um grande político e estrategista. Para você ter uma ideia, Carlos Magno lançou cerca de 53 grandes campanhas militares pela Europa durante seu reinado, as quais ele liderou cerca de 30 pessoalmente e obteve êxito em grande parte delas. Então sim, nessa época os reis eles lideravam seus exércitos em pessoa, eles faziam questão de estar presente nas batalhas até por uma questão moral de seu império, eles não se escondiam. E Carlos Magno se destacou ainda mais sobre todos os reis de seu tempo por manusear habilmente seu exército. Agora, em busca de ampliar o seu império, Carlos Magno teve uma grande pedra no sapato nessa sua aspiração, e essa pedra no sapato se chamava Saxônia. Os saxões foram um povo germânico que dominavam grande parte do que hoje é a Alemanha, e que eram inimigos mortais de longa data dos francos. Além disso, eles também formavam um grande entrave para o próprio cristianismo na Europa, já que, diferentemente de outras tribos germânicas, os saxões não demonstravam nenhuma disposição em se converterem ao cristianismo. Cristianismo que já havia se alastrado naturalmente por toda a Europa. Só que entre os saxões ainda encontrava muita resistência. E o que motivou ainda mais a conquista da Saxônia por parte de Carlos Magno é que os saxões eles faziam questão de atacar e saquear diuturnamente o território franco. Logo, a subjugação dos saxões fora um desejo de longa data de Carlos Magno. É dito que já entre os anos 775 e 777, os francos obtiveram êxito na conquista da Saxônia, porém na realidade somente em 804, depois de 3 décadas na verdade, depois de uma longa e sangrenta guerra, os francos fizeram finalmente a resistência saxã ceder, sendo as guerras saxônicas as mais longas e duras batalhas do reinado de Carlos o Grande. Muitas outras batalhas de cunho expansionista marcaram a história de Carlos Magno e seu império, e aqui nós podemos citar a campanha na Espanha Moura em 778, onde Carlos Magno invadiu a Espanha, que a essa altura fazia parte do domínio muçulmano na Europa, na tentativa de tomar a cidade de Saragoça e ao mesmo tempo de impedir eventuais invasões mouras em território franco, possibilitar a expulsão do islamismo da Península Ibérica. Como vocês sabem, os muçulmanos conquistaram e permaneceram por muitos séculos na Península Ibérica. O anseio deles era de se expandir ainda mais pela Europa, os francos tiveram que segurar a barra ali por muito tempo. E os francos até que tentaram retomar a Espanha para a catolicidade, mas não foram bem sucedidos nessa investida, ao ponto dos exércitos de Carlos Magno se demonstrarem incapazes de conquistar a cidade de Saragoça e por fim baterem em retirada após o fracasso do cerco. E a reconquista da Espanha, meus amigos, iria se arrastar por muitos séculos ainda. Porém, uma grande conquista feita na Espanha foi a tomada da importante cidade de Barcelona das mãos dos muçulmanos, e com a criação de uma zona de resistência com castelos e fortificações, o que ficou conhecido como a Marca da Espanha, nós podemos ver o cuidado de Carlos Magno na definição das fronteiras do seu império, bem como a defesa e a proteção das mesmas.
Carlos Magno ainda realizou diversas outras campanhas militares contra os bávaros, frísios, bretões, eslavos e muitos outros povos e tribos, e por meio de suas campanhas militares, ele conquistou diversos territórios, aumentando em muitos milhares de quilômetros a extensão do seu império, o qual reunia grande parte da Europa Ocidental e Central, o que até faz, se a gente olhar no mapa, a gente lembrar do antigo e grandioso Império Romano na questão da unidade europeia, mesmo que territorialmente o Império Romano Antigo tivesse uma extensão muito maior que o Império Franco. E já no ano 800, o período da máxima expansão do Império Carolíngio, com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, e o formato desse gigantesco império você pode analisar nessa imagem que está aí na tela, foi nesse mesmo ano, em 800, que o Papa Leão XIII coroou Carlos Magno como imperador do Ocidente e senhor absoluto do novo Sacro Império Romano. Assim, agora o rei dos francos também era Augusto, imperador dos romanos. Então, sabe esse tal de Sacro Império Romano Germânico que nós tanto ouvimos falar? Que foi a retomada do Império Romano do Ocidente, que caiu no século V? Então, ele começou exatamente nesse episódio da coroação de Carlos Magno como imperador romano lá no século VIII. Graças às conquistas territoriais do grande rei católico Carlos o Grande e à enorme assistência que ele sempre prestou à igreja e ao papado. Inclusive o pai de Carlos Magno, o Pepino Breve lá, ele já tinha dado uma porção bem generosa de terras para o Papa. Foram concessões territoriais em Roma para a igreja, que ficaram conhecidas como Patrimônio de São Pedro, que hoje é nada mais nada menos que o Vaticano, só que na época de Carlos Magno era numa área 1000 vezes maior do que a atual. Então Carlos Magno, além de confirmar a doação de 40 mil quilômetros quadrados aproximadamente de terras para a igreja, ainda assegurou a manutenção e a proteção desses territórios. Para pra pensar, cara, é realmente algo muito interessante a gente ver que o sentimento de devoção que os reis sentiam pela igreja era algo realmente verdadeiro, a ponto deles doarem terras. 40 mil quilômetros quadrados de terras é terra pra caramba, viu? É bom a gente ressaltar aqui que nem todos os feitos de Carlos Magno se resumiam ao campo militar e religioso, como pode ter aparentado aqui nessa explanação, só que não. Algo muito importante da gente comentar é que, apesar de ter sido analfabeto até a idade adulta, quando ele começou a aprender a ler e a escrever em latim, Carlos Magno prezou bastante pela educação de seu povo. Tanto é que ele fez com que se construíssem escolas em vários centros do império, em sua maioria fundadas junto a mosteiros e abispados que estavam espalhados por toda a Europa, onde eram ensinadas diversas matérias como gramática, retórica, geometria, aritmética, latim, astronomia, música e tantas outras matérias. E esse período de florescimento da cultura entre esse povo, que até pouco tempo era formado por bárbaros incultos, ficou conhecido como Renascimento Carolíngio. Foi assim que Carlos Magno ajudou a igreja a lutar bravamente contra o paganismo na Europa, convertendo todos os povos dominados em cristãos católicos. E por mais que possa até parecer aqui meio inadequado e desumano para nós hoje impor uma cultura a determinado povo, a gente tem que entender que eram outros tempos, eram outros costumes, outros valores. Basicamente a religião do rei deveria ser a religião do povo, e ninguém questionava isso, era aceito numa boa. Então fica difícil com a régua aqui do século XXI a gente querer medir as atitudes de indivíduos lá do século VIII, não dá, seria um anacronismo histórico assim, ó, temerário. Coisa que deve ser evitada entre qualquer historiador sério. Além disso, os bárbaros eram povos de costumes não lá tão civilizados, hein? Os quais eu nem vou ter tempo de citar aqui para não ficar muito grande o vídeo, mas só para você ter uma ideia, infanticídio era comum entre os povos bárbaros. Eles matavam crianças deficientes ou até meninas que não tivessem deficiência, que para eles não serviam de nada. Eles matavam, coisa que a igreja repudiou veementemente e acabou com isso na Europa. Enfim, Carlos Magno morreu em 814 e com a sua morte o cargo de rei do Sacro Império Romano Franco foi ocupado por seu filho Luís, porém a dinastia carolíngia propriamente dita, ela não duraria muito tempo sem a sagacidade militar e política de Carlos Magno. Contudo, a fusão de culturas, ou seja, a germânica, a romana e a cristã, proporcionadas por Carlos Magno, costuma ser apontada como o início, as origens do que se convenciona chamar de civilização europeia moderna, a cristandade na Europa. E é daí que advém o apelido de pai da Europa de Carlos Magno. Basicamente um dos construtores da civilização ocidental. Só para terminar, outra coisa que vale ser notada é que graças à unificação de territórios propiciada através de Carlos Magno, sobreveio um certo período de paz em toda a Europa. Sabe, sem aquelas brigas entre as dezenas de povos bárbaros que se misturavam e residiam tão próximos uns dos outros ali na Europa.
E há quem diga que toda essa paz trazida por Carlos Magno não era vivida já há muitos séculos, desde a era da Pax Romana, nos tempos áureos do Império. Então, pelo conjunto da obra, é inegável que a figura de Carlos Magno trouxe um impacto positivíssimo para a formação da nossa civilização, e que sem ele, certamente a vida do cristianismo na Europa não teria sido tão fácil como ela relativamente foi, graças ao seu auxílio. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui!